A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Vida Além da Vida. Apresentação Guaraci Silveira. Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do programa Vida Além da Vida, aqui da Rádio Brasil Espírita, da cidade de Maceió, nas Alagoas. Nosso programa hoje vai ter o foco numa questão que muitas pessoas nos perguntam: o que acontece conosco depois que morremos? É claro que nós vamos aqui conversar este assunto, mas este assunto é bem longo, este assunto ele tem suas conotações, suas nuances, que nós vamos tentar conversar sobre essas nuances. Veja bem, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: não tem vida depois da morte. Sabe por quê? Porque não tem morte. Tem vida além da vida, que inclusive é o título aqui do nosso programa, Vida Além da Vida, certo? Não vamos eliminar, sabe, prezado ouvinte, prezada ouvinte, vamos eliminar definitivamente essa história de morte. Vamos acabar com essa palavra dentro do nosso vocabulário, porque é uma palavra pesada, é uma palavra que significa extinção, finalização, destruição. E isso não existe. O nosso Pai não fez nada para ser destruído, ele fez para ser transformado. Então, veja você que tudo parte lá do fluido cósmico universal, fazendo aqueles pacotinhos de quantas, né, que são os pacotinhos das partículas, das ondas, das supercordas, e vai fazendo aquele movimento todo, chega a uma matéria densa, e depois aquilo vai regredindo até voltar ao fluido cósmico universal. Então não tem morte, tem transformação das coisas. Olha, se tem a transformação da matéria, não vai ter não vai ter a nossa transformação? Ou a matéria vai viver e nós vamos morrer? Seria muito ilógico, muito incoerente, você não concorda? Olha só, quando Kardec faz a pergunta, né? Então, existem dois elementos no universo, lá no Livro dos Espíritos, e aí eles respondem, sim, né? O Espírito é matéria, mas a eles você acrescenta Deus. Ou seja, então Deus está conosco o tempo todo. E se ele está conosco o tempo todo, ele que é vida em abundância, ele vai permitir que filho dele morra, enquanto tudo se renova. Então, por isso que nós estamos conversando nesse início de programa a respeito dessa palavra morte, para que a gente tire definitivamente essa palavra do nosso contexto, da nossa lida, do nosso existir. Então, existe vida além da vida. E aí a pergunta é, né? O que vai acontecer, então? De repente, terminou para mim a vida física, chegou aquele exato momento que eu tenho que partir para outro caminho, né? O que vai acontecer comigo? Eu vou pegar aqui, para a gente começar a analisar isso aí, um texto do Emmanuel, né? Está no livro Consolador, no item 147. Perguntaram para Emmanuel: proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas? Como será de desejar? Então, Emmanuel vai dizer: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Bom, aqui a gente começa a analisar. Se a pessoa tem uma vida totalmente acidentada, viciosa, cheia de palavrões, de queixas, reclamações, cheia de fugidelas perigosas para aventuras perigosas, ele vai chegar no mundo espiritual como? Exatamente assim.
E quando a gente chega no mundo espiritual, nós vamos buscar frequências que combinam com a nossa. Porque senão a gente ficaria deslocado lá no mundo espiritual. Então, as nossas frequências, elas vão se encontrar, vão se buscar e vão se encontrar. Ora, se eu saio da Terra depois do desencarne, né, depois do desenlace do corpo físico, você acha que eu vou encontrar anjos, querubins, serafins, aplaudindo o meu retorno? Claro que não. Isso é ilógico e injusto para com aqueles que levaram uma vida reta. Então, o retorno, né, para o mundo espiritual não produz milagres. Essa é a primeira informação que nós temos. Não produz milagres. Chegaremos no mundo espiritual da mesma forma que nós saímos daqui. Porém, com dois agravantes. No caso dos erros, né? A pessoa que saiu daqui, depois de ter vivido uma vida completamente desnorteada, desorientada. Primeira coisa é que o corpo físico, uma das propriedades da encarnação, é que o corpo físico, ele nos protege de muitas frequências que tem por aqui. Quando a gente perde o corpo físico, nós ficamos mais expostos a essas frequências. Ou seja, se eu busquei improbidades, as frequências da improbidade chegarão mais acentuadas em mim. Segunda coisa, segundo André Luiz, quando nós vamos para o mundo espiritual, as nossas imagens do inconsciente, elas ficam muito mais vivas em nós. Olha, a imagem do inconsciente, ela é moldada, ela é fabricada, ela é produzida pelas ações que eu faço aqui. Imagina, eu chego lá no mundo espiritual, eu vou ter imagens de anjos também? Não, porque eu não fui nenhum desses aí. Eu não vivi em nenhuma situação semelhante a situações angelicais. Ou seja, eu vou chegar lá, as minhas imagens vão ficar mais vivas. É aí que entra o processo que é ruim. Por quê? Porque eu vou começar a ver coisas erradas que eu fiz. Que aqui, enquanto estou encarnado, acho que é tudo normal, faço o que eu bem entendo, ninguém tem nada com isso, vou fazendo, vou acontecendo. E quando chega no mundo espiritual, você tem esse baque, esse choque de realidade. Olha o que eu fiz ali, o que eu fiz acolá, olha como é que eu participei aqui, olha a minha infantilidade espiritual de ter aceitado esse convite, ter aceitado essa proposta. Então, isso tudo começa a transitar com mais liberdade na nossa mente, né? Além das frequências também que chegam. Então, fica uma situação, eu digo para vocês, pelo que a gente lê, né, dos espíritos que já desencarnaram e deixaram as suas considerações, né, depois do desencarne, essas pessoas sofrem muito, muito mesmo. Isso é muito importante sabermos. Por quê? Porque, independente de qualquer coisa, nós ainda estamos vivendo no mundo de muitas propostas que não nos levam a um futuro melhor. Concorda comigo, prezado ouvinte, prezado ouvinte? Você pode observar isso aí na sua redondeza, ou seja, no entorno de você. Amigos, familiares, né, que não dispensam uma bebida alcoólica, que não dispensam comerias, né, guloseimas pesadas, alimentação forte, com fermentação muito forte, que não deixam anedotário inferior, né, que não consegue conversar sem julgar ninguém. Nós estamos em torno disso tudo. Agora, o entorno é uma coisa, e a minha interação com o entorno é outra. Eu posso viver nisso porque, afinal de contas, eu estou encarnado, estou nesse contexto social, mas eu preciso fazer exatamente isso que eles estão fazendo? Tem pessoas que dizem assim, mas todo mundo faz isso, e todo mundo vai para o buraco, eu também vou. Todo mundo vai para o abismo, eu também vou.
Este é um projeto de amadurecimento consciencial que precisamos fazer. Porque quando chegar lá no mundo espiritual, eu vou viver lá não sei quanto tempo, né? Só que eu vivo 70, 80, 90 anos, imagina será que eu vou viver isso tudo lá também? E vou viver nessa angústia, nessa agonia? André Luiz fala, inclusive, de que tem espíritos que ficam séculos nessa agonia, principalmente os suicidas, né? E nós vamos ficar assim, nessa coisa do o que o outro faz, eu faço também. Não, vamos pensar, daqui a pouquinho, não sei quando, né? Mas daqui a pouquinho, o Papai do Céu chama a gente. E aí? Me pega de surpresa, né? Me pega de surpresa. Me pegou de surpresa. O que é que eu faço agora? Eu estava encarnado e agora eu desencarnei. Como é que vai ser o meu passo? Então, aqui acontece uma coisa seguinte. Vamos imaginar que eu aceite uma proposta para ir a um determinado evento, e esse evento vai ter, assim, bastante coisas mundanas, bastante coisas ligadas ao baixo viver humano, digamos, né? E eu aceito isso lá. E aí, na hora que eu estou saindo, chega um amigo, uma amiga, né, alguém que está sabendo do meu rumo e fala para mim assim, não vai não, isso não vai ser bom para você, você vai entrar num ambiente pesado, carregado, vibracionalmente, está assim de obsessor lá, os espíritos de luz não vão estar lá com você, só vão estar espíritos que querem também gozar aquela improbidade toda que vai ocorrer ali. Ali tem tudo que você não precisa, que ninguém precisa. Para que você vai lá? Aí a pessoa, né, bate no peito, aquela coisa forte, né? Ninguém manda na minha vida. Eu vou onde eu bem entender. Sim, claro, Deus te deu o livre-arbítrio. E Ele não vai tolher o seu livre-arbítrio. Ninguém, nem Jesus, ninguém. Aí você vai. Né? Entra no carro, né? O seu carro é a tua arma. Sai da frente que eu estou indo. Às vezes aquele carro bonito, né? Todo imponente e tudo. Aí você vai. Chegando lá, você entra no ambiente. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, na hora que você entrou ali, você é presa. Presa fácil de espíritos obsessores, de ambientes que vão denegrir a tua moral, a tua ética. Aí você vai viver aquele projeto ali, né? Aí a primeira coisa que vai acontecer, alguém vai passar com uma bebida, vai te entregar. Vai, né? Aí as coisas vão acontecendo. Lá pelas tantas do dia seguinte, às vezes você acorda com a cabeça atordoada, mas aí você toma um banho, sei lá, faz uma coisa qualquer, toma aqueles remédios, né, contra processos estomacais, enfim, e aí você está, entre aspas, novinho, coisa nenhuma, você está cada vez mais enterrado naquela lama social. E aí, amigo, naquela tarde, Papai do Céu te chama. Como é que você acha que vai chegar no mundo espiritual? Vai chegar lá, bater no peito e falar assim, eu vou onde eu quero não quero ficar aqui, eu quero ficar junto com os anjos? Não, não vai acontecer isso. Você vai acabar tendo que aceitar, mesmo que gritando, xingando, reclamando, dizendo que Deus não existe, que não sei o quê, você vai ter que aceitar a furna que se abrir para você. Isso é sério. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é o que nós lemos nas obras espíritas, que é muito difícil. Então, se eu vou para o mundo espiritual com muita coisa presa aqui, por exemplo, vou dar uma coisa bem simplesinha. Eu conheço um caso, né, de uma pessoa que era tida assim, um exemplo social, uma pessoa de uma integridade, então as pessoas amavam, né, pelo respeito que ele impunha, que ele tinha na sociedade, a família, a esposa, né,
4 filhos, 2 meninas e 2 rapazinhos. Então, aquele negócio, aquela coisa, né? Fulano. Tal. E aí ele desencarna de repente. Hein? Foi um susto muito grande, porque, afinal, ele não era assim tão mais velho, né? Meia idade. E aí ele desencarna. Claro, o velório dele foi extremamente concorrido. Né? Muita gente ali, a esposa, os filhos, né? Os parentes próximos e tal, aquela consternação. E quando foi chegando a hora do sepultamento do corpo, adentra uma mulher com uma criança. Ela chega toda assim, decidida e muito chorosa, também lamentando muito, e chega perto lá do corpo e diz assim: e agora, meu amor, como é que eu vou criar o nosso filho? Vocês imaginam o que aconteceu, né? Foi um tal de um olhar para o outro, aquele ó, que às vezes não sai, mas que você percebe que falaram ó, né? Então ali caiu a máscara dele. Totalmente. Destruiu. Toda aquela coisa que ele tinha dele, né? Destruiu. Acabou. Como é que esse indivíduo chega no mundo espiritual? Enganou a família. Tinha outra família. E não sabia que, de repente, ele ia desencarnar e isso tudo viria à tona. Então, é claro que vai ter dificuldades imensas. Segundo Allan Kardec, há 3 movimentos, né, para nos recuperarmos desses transtornos todos que nós criamos. Né? O primeiro seria o arrependimento, depois a expiação e, por fim, a reparação. Então, temos que fazer esses movimentos. E a pessoa, para arrepender de alguma coisa que ele tenha feito errado, ele tem que sair do seu orgulho, né? Despir-se do seu orgulho, daquela coisa pegajosa, né? Do eu sou mais importante. Né? Na verdade, não é eu sou eu. Sou eu quem mando, sou eu que faço. Eu tenho que despir disso para ter o arrependimento. Depois vem a expiação. O que é isso? O nosso crânio tem um osso muito pesado aqui na frente, chamado pia mater. Você já viu jogador de futebol cabecear aquelas bolas que você acha assim que vai acabar com a cabeça dele? Não acaba por causa da pia mater, né? Que é um osso muito duro, muito grosso. E aí, expia significa tirar o grosso que está com você. Tirar aquela coisa grosseira, né? Então você vai expiar. Isso dói, gente, que vocês nem imaginam. Quem já passou por isso, o próprio Jesus falou, né? Haverá choros e ranger de dentes. É muito doloroso. O arrependimento é doloroso porque mexe na psique da pessoa, na estrutura do ego inferior dele. E a expiar vai mexer com dores mesmo. Dores, né, no corpo perispiritual, porque as energias não circulam livremente, aí vão gerar muitos problemas, muitos estanques energéticos, e isso é doloroso. E depois vem a terceira fase, que é reparar. Aí eu tenho que esperar uma circunstância em que todas as pessoas que eu prejudiquei estejam próximas de mim, para eu agora chegar como um ser ali completamente modificado para fazer a reparação dentro daquilo que eu estraguei. Então o processo é difícil. Muito difícil. Precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo. Joana de Ângeles, ela fala assim: meça antes as consequências daquilo que você aceita realizar. Meça antes as consequências. Para que você não tenha arrependimentos depois. E nem tenha que expiar e nem tenha que reparar. Vejam vocês, nós estamos aqui conversando dentro da mãe emissora espírita, né? Rádio Brasil Espírita. Podemos ter acesso a essas informações que vêm da espiritualidade. E essa massa conturbada que está por aí, que não sabe nada disso. E agora imagina eu, espírita, você, espírita, que sabe disso e aceita o que a massa que não sabe propõe.
Aí você erra a quarta vez, né? Você vai ter que fazer um outro tipo naquele processo que Kardec coloca, né? Arrepender, espiar e reparar, você vai ter que ter um quarto projeto aí, né? De fidelizar-se ao Evangelho de Jesus, mas fidelizar para valer, para não cometer o mesmo engano. Vejam que coisa, né? Então, o mundo espiritual será para nós aquilo que nós realizarmos aqui. O que você quer para você. Há pessoas que acham que porque frequentam as reuniões, né, que tomam passes e, enfim, estão aí no movimento, que já estão salvos, né? Já estou salvo. Eu sou espírita. Comigo não vai acontecer nada disso. Porque eu já vou chegar no mundo espiritual com uma carteirinha de espírita e vou dar carteirada para todo lado lá. E aí alguém então vai ter que abrir portas para mim. Nosso Lar, Alvorada Nova, né, Regeneração, essas colônias todas. Ah, se elas não abrirem as portas para mim, eu já levo logo uma carteirada porque eu falo que eu sou espírita. Não, minha gente, por aí não vai dar certo. Sabe por quê? A coisa mais interessante de entendermos é a questão da frequência. Então, nós vamos trabalhar as nossas frequências. Não é? Então, eu vou chegar lá, tem frequência alfa, delta, beta, gama, um monte de frequência. Qual que é a minha? Ah, a sua é essa. Então, você vai ficar ali, preso naquela frequência. Quanto maior for a sua frequência, ou seja, quanto mais curta for a onda da sua frequência, mais você tem acessos a planos superiores. Mas para isso você tem que ter trabalhado ética e moral. E depois delas a estética. Porque sem isso, você vai ficar preso aqui embaixo. Aí vamos tentar entender essa coisa de ética e de moral, né? Eu tive muita dificuldade para entender isso. Certa feita, um grupo de adolescentes me pediu se eu podia dar uma aula para eles sobre ética e moral. Eu já ia falar, não, você não tem condições para isso. Mas, dentro de mim, né, um amigo espiritual falou comigo assim, aceita. Você nunca diz não a um adolescente que quer aprender. Nunca se diga não. Eu falei, mas eu não sei. Ele falou assim, estude. Você ainda tem tempo. É a semana que vem só. Eu falei, semana que vem? Minha gente, eu saí para comprar um bendito livro sobre ética e moral. É um livro bem assim, bem fininho, sabe? Cheguei em casa com aquele livro. Quando eu abri o bendito do livro, eu li o primeiro parágrafo e falei, não dá. É uma literatura acadêmica, eu não tenho condições de entender isso. Eu não sei falar essas coisas. E tentei, não conseguia. Sabe, na época eu não tinha muito acesso assim, à internet, né? E eu não precisei saber o que eu fazia. Aí chegou o bendito dia do estudo com os adolescentes. Chegaram em massa, né? Aquela galera, 30 adolescentes, entre meninos e meninas, né? Entraram lá, sentaram nas carteiras, que era numa escola, sentaram lá nas carteiras e se puseram a me ouvir, né? Eu olhava para eles e falava assim, agora o que eu vou fazer aqui? Meu Deus do céu, me ajuda. E aqueles meninos e meninas com as carinhas de pedintes, né? Por favor, me ajuda. E eu falei, tá bom. De repente eu peguei o giz, né? Era quadro negro, essa coisa bem raiz, né? Aí eu peguei o giz, fui lá e escrevi assim, ética, moral. E falei, bom, aí só sei escrever. E agora? Aí, meus amigos, um espírito falou comigo assim, ditou a frase para mim assim, moral, né? Respeito a si mesmo. Ética, respeito ao que está fora de você. Coisas, circunstâncias, pessoas, objetos, enfim. Isso aí. Ele falou comigo, agora você sabe, né? Aí nós desenvolvemos o estudo. E foi maravilhoso, porque eu estava aprendendo. A verdade é que eu estava aprendendo. Então, meu amigo, moral é você se respeitar a você mesmo. Minha amiga, respeite a si mesmo. Entenda que você é um ser infinito, como diz aqui, né, o livro aqui, você é um ser infinito. E só que essa infinidade, ou essa infinitude,
ela não será vivida no espaço-tempo. Isso é que é importante saber. Ela será vivida fora do espaço-tempo, que é a plenitude celeste. Porque o espaço-tempo é criado para espíritos iniciantes. O espaço como uma delimitação do eterno presente, que a matemática, né, faz ali os quadrantes, a geometria faz também a matemática calcula os quadrantes que a geometria cria, mas que não é o essencial, porque você não pode ficar preso numa rede de espaço, e o tempo é a curvatura do espaço, é quando você entra num processo cíclico e tem que realizar dentro daquele ciclo o teu avanço. E aí o que acontece, né? O que vai acontecer? Você entrou no espaço-tempo, você tem o dever de realizar dentro dos teus ciclos os teus avanços espirituais. Quando a gente estuda Stephen Hawking, por exemplo, que trabalhou muito isso, né? O tempo, o espaço, então você observa que eu tenho um tempo, o meu tempo é de uma encarnação. E eu tenho um projeto dentro do tempo. E se eu tenho um projeto dentro do tempo, eu tenho que caminhar dentro do tempo com aquele projeto, porque senão vai terminar o tempo da minha encarnação e eu não realizei nada. Eu utilizei um espaço e um tempo e fui réprobo naquela utilização. Isso tem um custo. Isso tem um custo. Então nós não podemos entrar num projeto espaço-tempo de qualquer maneira. Por exemplo, nesse nosso programa, né? Ele se iniciou, já tem aqui 27 minutos, que esse programa se iniciou. Ele propõe ser de 1 hora. Então nós temos um tempo. Nós curvamos o espaço em 1 hora. Estamos aqui conversando, né? Trocando ideias, dialogando com Emmanuel, dialogando com outros mentores que nos ajudaram a montar esse estudo. E aí o que vai acontecer? Daqui a pouquinho, daqui a meia hora, termina esse nosso tempo. O que vai surgir? Vai surgir o quê? A síntese deste tempo utilizado, porque nós curvamos o espaço. E qual é a síntese desse tempo? A frequência X, boa frequência. Então, usamos bem o tempo que nos foi oferecido, o espaço. Aí terminou. Frequência Y, nossa, frequência baixíssima. Então, foi perdido o ciclo, né? Foi perdido a curvatura do espaço, né? Com aquele tempo mal utilizado. Aí você fala, mas isso é muito difícil de entender. Não é não. Você pode fazer isso aí nas suas experiências naturais da sua vida. Por exemplo, você vai fazer um almoço. Porque hoje homem e mulher faz almoço com tranquilidade, né? Você vai fazer o seu almoço. Então você vai curvar o tempo para fazer o seu almoço. Você começa o seu almoço. Você pode fazer um almoço com muitas variações, né? Legumes, verduras, os cereais, né? Carne, se você usar ovos. Então você harmoniza aquilo tudo e vai usar um tempo para fazer teu almoço. Bom, aí você começa, né? Você lavou bem essas verduras, lavou bem esses legumes, utilizou direitinho os temperos, aquela coisa toda. E outra coisa, você está indo bem. Mas aí, como é que está teu coração? Você está alegre porque você está fazendo isso? Você está aborrecido, achando chato, né? Cozinhar para os outros? Tudo isso está agregando ao teu tempo de utilização. Aí, quando termina o almoço, né? Aí tem a síntese. Por isso, minha gente, por isso, é que muitas pessoas falam do almoço da mamãe, né? Porque é a criatura que mais nos ama. Então ela vai fazer com muito carinho pra gente. Claro que tem exceções, mas normalmente as mães fazem esse almoço com muito carinho. E a gente vai viver uma vida, vai zanzar até para outros países, né? Aquela coisa,
Ai, que saudade do feijão da mamãe, que saudade não sei o que da mamãe, porque foi agregado, né, ao cuidado dela de fazer o melhor para o filho, aquele carinho da mãe para o filho. Aí ela utilizou bem o espaço dela e o tempo dela. É isso que nós temos que começar a entender. Porque senão nós vamos viver uma encarnação completamente desnorteado. Então, eu vou num lugar, por exemplo, nesse caso que a gente estava dando o exemplo, eu vou numa reunião daquelas terríveis. Né? O que eu fiz? Eu curvei o espaço, né? E criei um tempo. Ali eu bebi, eu comi, eu falei palavrão, eu namorei a irmã, né, do meu amigo, depois eu dei uma namoradinha também da mulher do meu amigo, e vice-versa. Né? O que eu estou fazendo com o meu tempo, com o meu espaço curvado? E essa síntese? Interessante que essa síntese, elas interagem com aquele que criou a síntese. Então vai ficar interagindo. Aí o que vai acontecer? Um liga para o outro depois, ou então manda um zap, né? Aqui, vamos encontrar de novo. Por quê? Porque a síntese te chama para a repetição do ato, ou seja, a frequência precisa ser compensada de novo. E as pessoas vão entrando nisso, sabe, sem fazer uma análise, sem buscar o entendimento, por que é assim. É assim porque eu não aceito, né? Eu me excluo daqueles que estão buscando entender a vida. Eu me excluo deles. Vamos pegar a filosofia. A filosofia, ela começa no mundo, olha, muito antes, né, do que a gente possa imaginar. Muito antes. Já nos primeiros seres que habitaram a Terra, estou dizendo seres assim, que tinham um grupo, né, dos primatas, tinha o grupo dos primitivos, mas tinha sempre ali um líder, um coordenador. Pode ser encarnado ou desencarnado. E esses benditos amigos, eles filosofavam o tempo todo. Criaram as teologias, né? Que daí deram os totens, né? E daí os tabus, né? Porque se você não fizer exatamente assim, você não chega ao totem, você não chega ao teológico. E as filosofias tentando entender a vida, tentando encaminhar, né, o homem na sua direção para Deus. Então você vai observar que nas filosofias, os filósofos mais conscientes, né, sempre tentaram explicar isso para a gente. Como Platão, né, existe o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, que é de lá que vêm as coisas. Eu estou ouvindo essa história de Platão tem 2.500 anos. E eu estou abandonando essa história de Platão há 2.500 anos, vivendo da maneira que eu acho que deve ser vivido. Aí depois eu chego no mundo espiritual, aí pode ter esses transtornos, né? E o que eu vou fazer, então? Vou me rebelar? Vou brigar? Vou gritar? Não. Você não sabe aquele caso daquela senhora que tentou entrar no nosso lar e não deixaram ela entrar, né? E aí o André Luiz falou, mas por que não pode? Ela está pedindo, pelo amor de Deus. Então aguça a tua visão, que você vai ver no PSP dela um monte de pintas negras, que foram a quantidade de abortos que ela promoveu. Pois é, o André Luiz não viu, mas estava lá nela. Então não adianta a gente chegar lá no mundo espiritual completamente santificado. Eu tive uma vida maravilhosa, ajudei tanta gente. Aí eles vão fazer os seus exames lá, né? Visuais, aquele que expõe lá um aparelho, né? Às vezes nem necessita disso, aí vê lá como é que está o perispírito. Pois é, mas o que tinha também nesse dia? Afinal de contas, era aniversário, não sei de quem, estava comemorando isso assim, tudo bem, você fez o que você quis. Agora, só que com esse status que você trouxe, não é possível você entrar aqui. Vai ter que corrigir isso lá no umbral, vai lá para o umbral, fica lá. Você se corrigir, arrepender, né, começar a entender a grandeza da vida. Agora, tem os casos diferenciados, né? Pessoas que lutam
assim, de uma maneira bastante virtuosa, né, para vivenciarem um futuro melhor. São pessoas extraordinárias, sabe? São verdadeiros anjos anônimos, que muitas vezes a mídia não vai falar sobre eles, né? Não vai falar não, porque são cuidadosos, eles estão fazendo o trabalho deles. E aí quando eles desencarnam, nossa, a vida para eles é outra, né? Eles já deixam o corpo físico e já rumam para expressões superiores da espiritualidade, onde eles vão continuar os seus estudos, os seus aprendizados, né, as suas lidas. Mas aí ele abnegou-se de muita coisa. Ele deixou para trás, deixou de estar e de fazer coisas que não seriam boas para ele, para ela. Né? E foi inteligentemente driblando, né, a situação para que ele não fosse pego pelas garras da síntese da curvatura do tempo, do espaço, como nós dissemos. Então, ele, por exemplo, ele vai numa festa, porque, afinal de contas, ele é um ser social, e ele vai lá e vai estar aquela confusão, aquela balbúrdia, bebida para todo lado, e riso, e olhares travessos, aquela coisa. Ele chega e está como que numa redoma, né, de proteção, um campo eletromagnético protegendo ele, e ele não vai entrar naquilo. Quando eu ainda ia nesses lugares, né, porque às vezes, né, quando a gente é mais novo, a gente tem que ir a esses lugares por questão, né, de família, enfim. Eu lembro que quando eu chegava lá, naquelas coisas, era aqueles churrascos, aquelas coisas, aí chegava para mim sempre uma caixa de suco, né, que já deixavam lá para mim do lado. Eles nem me ofereciam bebida alcoólica. Porque, nossa, se me oferecesse bebida alcoólica, eu ia dizer para eles: lamento, amigo, mas não é isso meu caminho, não. Nunca bebi, não sei nem o que é isso, que gosto que tem. Então eu vinha sempre com suco. E ali eu passava o tempo com eles, me respeitando e eu os respeitando. Às vezes chegavam para contar uma anedotinha assim, daquelas bem picantes, ele começava a contar, eu ficava olhando para ele assim, sabe? Onde você quer chegar com isso? O que você quer me dizer com isso? Ah, mas você ficava diferente. Ué, mas se o espírito não for diferente, social, o que ele está fazendo no centro espírita? O que adianta ele estar lá estudando, aprendendo, fazendo grupo de estudos, né? Participando, estudando, assistindo palestras, para ser um comum social? Não. Jesus conta com ele lá na sociedade. E ele tem que ser diferente. Claro que ele não vai se mostrar melhor que ninguém, nada disso. Mas ele tem que ser respeitado quanto à sua proposta. Eu estava conversando uma vez com um amigo e ele estava me contando uma história muito séria, o que ele me falou. Ele diz o seguinte, que ele trabalhava numa empresa muito grande, né, e muita fofoca dentro da empresa, aquela coisa toda. E dentro dessa empresa tinha uma jovem lá que ela, assim, não tinha uma grande fama positiva, né? E, né, todo mundo ficava olhando com qual carro que ia buscá-la depois do trabalho, né? Porque cada dia era um carro diferente, né? E pronto, a fofoca rolava, né? Só que ele trabalhava num prédio que era diferente do prédio que ela trabalhava. A empresa tinha vários prédios. E aí ela ligou para ele, pediu: você pode me ajudar? Eu estou precisando de uma ajuda espiritual, eu não estou bem, essa coisa, né? Ele falou assim: olha, eu posso te levar no centro espírita, que eu vou. Ah, mas como que é isso? Eu falei: então, já estão as tantas horas, eu estou indo para lá, se você quiser ir. Ah, eu quero sim, por favor. Então eles combinaram, então você me espera aí na porta, ele, na maior das inocências, né? Você me espera aí na porta que eu passo de carro e te pego aí, que era caminho. Sim. Quando ele foi chegando de carro, ele estava me contando que estava cheio de gente observando a ela, porque ela estava esperando um carro, quem que ia pegá-la naquele dia. Aí quando ele parou, que ela entrou no carro, que as pessoas olharam entre elas e fizeram assim, sabe? E aí eles entenderam que ali ela estava buscando alguma coisa diferenciada. Então você tem que ser esse ser diferente.
que as pessoas te olhem, sabe, e ficam travadas, que não falam nada. Então, quem ia duvidar dele? Ninguém, porque ele era super conhecido como uma pessoa do bem, uma pessoa que estava ajudando todo mundo, né? Então, ninguém ia falar mal dele. Então, a gente tem que ter esse ser social diferente, porque quando a gente desencarnar, nós vamos encontrar situações lá no mundo espiritual que podem ser benéficas ou não, dependendo do que a gente leva no nosso histórico. Na nossa mochila, né? Nossa mochilinha. Tem gente que vive uma vida de prazeres, né? Mas aquela vida assim, alheio a todo aquilo que seja de moral, né, e de ética, porque se a moral é o respeito que eu tenho que ter a mim, a ética que eu tenho que ter ao outro, e o que está fora de mim. Então a pessoa transita nisso aí de qualquer maneira, enquanto que esse trânsito moral, você só é ético se você for moral, e sendo moral você automaticamente será ético, e sendo isso você é estético, é um estético social, ou seja, tem uma grandeza social, uma nobreza social. Tem pessoas que não estão nem aí, vão vivendo a vida de qualquer maneira, só que o desencarne aparece. Aliás, o Emmanuel fala isso no livro Fonte Viva, ele fala assim, para essas pessoas, ainda bem que existe a morte ou a enfermidade. Ele fala morte mesmo, que é para quê? Que é para pegar nas pessoas, que a pessoa teme a morte, né? Então ele fala isso, porque chega com essa situação, né? Olha, o Emmanuel vai dizer que a alma desencarnada, ela procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas no círculo da vida material, obedecendo os laços afins, tal qual se verifica nas sociedades aqui do nosso mundo. Isso é uma informação da espiritualidade. Então isso fica bem claro para nós. O que nós vamos encontrar, a sintonia que nós estivemos aqui. Guardem com vocês essa história da curvatura do espaço, porque você faz isso o tempo todo. O tempo todo. Às vezes você curva para 1 minuto, e às vezes você curva para tantas horas, para tantos dias, meses, né? Dependendo da atividade que você estiver envolvido, e até a encarnação toda. Observe que vai gerar uma síntese, e essa síntese vai interagir com você. Ou vai te dar paz, sossego, ou vai te dar agonia, aflições. Então, tem muita pessoa que fica ansiosa, é porque ela está interagindo com essa síntese do tempo que ela utilizou mal. Né? Ela fica ali presa àquilo. Né? Então, ele vai dizer, olha, Emmanuel, daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como uma tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável a nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Vejam, são informações do espírito que estava no mundo espiritual. Eu tenho que ouvir isso, eu tenho que entender isso, eu tenho que buscar harmonizar com essas informações. Senão, o que vai acontecer? Eu vou chegar no mundo espiritual e vai ficar todo mundo aqui falando que eu sou um anjo, né, que eu desencarnei, e que eu sou uma pessoa do bem, e eu estou sofrendo a beça. A mãe do Chico Xavier, a Dona Maria João de Deus, ela era muito católica, né? Então ela reverenciava muitos santos lá da igreja, aquela coisa. E ela, quando desencarna, ela procura esses santos. Ela tinha uma liberdade lá no mundo espiritual, né, porque é uma pessoa do bem, e ela, então, tinha algumas regalias no mundo espiritual pela conduta dela, pelas atividades dela aqui. E aí ela começa a procurar esses espíritos, né? São tal, santa tal. Então ela conta que a decepção foi muito grande. Que, na verdade, esses grandes santos eram espíritos extremamente deficitários, com problemas sérios, e ainda falavam assim, eu não sei para que eles ficam me chamando de santo, eu não sou nada disso, por favor, avise para não fazer isso.
Então ela levou uma decepção muito grande, porque a pessoa desencarna com um título e chegando lá é outro completamente diferente, né? Isso está no livro Cartas de uma Morta, da Dona Maria João de Deus. Depois, se você quiser dar uma estudada, dar uma conferida, você vai encontrar isso lá. Então não é essa coisa de titulação daqui que vai nos garantir uma chegada ao mundo espiritual e uma vida espiritual mais tranquila. É exatamente o que nós somos. Como somos. Tem pessoas que são verdadeiros tiranos, né? Com seus subordinados, com seus familiares. Pessoas que, nossa, difícil de se conviver, né? Porque acham que podem mandar, né? Que são... Eu gosto muito de dizer para essas pessoas a questão 582 do Livro dos Espíritos. Ô, meu irmão, Deus colocou nas suas mãos um dos filhos ou uma das filhas dele para você educar. Então, se houver uma transgressão desse filho ou dessa filha por sua má educação, você é o grande responsável por isso. Isso vai pesando na nossa história de reencarnados. Agora, se você deu tudo o que você pôde para eles, né? Um lar equilibrado, uma condição para eles estudarem, uma condição para eles viverem com plenitudes morais, e eles se erraram, né? Eles preferiram outros campos, aí a responsabilidade é deles. O erro é deles. Então, é muito justa a lei de Deus. Por isso que quando me perguntam o que acontece depois do desencarne, a resposta é depende. Depende como você viveu a sua vida aqui. E tem espíritos que vão até mais distantes, eles falam assim, não é só a sua vida que não, é o seu dia também, porque a sua noite, que é uma preparação para a tua volta ao mundo espiritual, né? A sua noite será tão boa a noite quanto foi tão bom o dia que você viveu. E a gente vai estudando essas coisas, né? Vai lendo tudo isso, vai vivendo tudo isso, vai ouvindo palestras, né? Vai ouvindo vídeos, áudios, sei, os recursos todos, né? Essas ferramentas e essas plataformas todas, e eu não mudo nada. Eu sempre acho que fulano que tinha que estar ouvindo isso. Então, meu irmão, minha irmã, você vai chegar no mundo espiritual da maneira que você saiu daqui, e agravado, né? Porque, como nós estávamos conversando, as frequências aumentam e as imagens são mais vivas, não é? As imagens do inconsciente. Eu vou dar para vocês, vou passar para vocês uma informação que está no livro Instruções Psicofônicas, que é de Espíritos Diversos, né, psicografado pelo Chico Xavier. Então a pessoa fala assim, então a morte é isso? Uma porta que se fecha ao passado e outra que se abre ao futuro? Mas elas estão entrelaçadas. É você que passa pela porta. É você que sai de uma e anda na outra. Então fecha a porta da encarnação e abre a porta da desencarnação. Como é que eu passo por essa porta? Observem a minha responsabilidade. Tem outra aqui, olha. A morte é simplesmente um passo além da experiência física. Simplesmente um passo. Que a gente estava falando. Você passa de um para outro, né? Nada de deslumbramento espetacular, nada de transformação imediata, nada de milagre. E sim, nós mesmos, com as nossas deficiências e defecções, esperanças e sonhos. Está aí a informação da espiritualidade a respeito, né, da morte. Tem um que diz aqui, olha, a morte não é uma fonte miraculosa de virtude e sabedoria, é, porém, uma asa luminosa de liberdade para os que pagaram os mais pesados tributos de dor e de esperança nas esteiras do tempo. Daquilo que a gente falou, do espaço-tempo.
Está aqui essa informação. A gente vai encontrando, né, esses ditos, né, e vamos tentando nos equilibrar dentro deles. Né? Então, esse último está no livro Novas Mensagens, de Humberto Campos. Vejam vocês, esses espíritos estão vivendo no mundo espiritual, concordam? E estão dizendo isso. Ou seja, estão dizendo o que eles vivem, como que é a vida lá. E a gente fica aqui achando que não, que eu que determino como que deve ser feito. Eu que determino como as coisas vão ser realizadas. E aí eu, né, tenho as minhas pulsões, né, negativas, a minha sensualidade não contornada pela moral, eu tenho os meus desejos de apropriações de valores que não são meus, né? Eu tenho os meus sentimentos negativos que geram pensamentos negativos, que geram atos e palavras negativas, mas eu vou vivendo assim, é isso que eu gosto. Eu gosto dessa maneira. Para que eu vou equilibrar a minha sensualidade? Para quê? Se ela me dá a chance de encontros sem compromissos. Nada, deixa do jeito que está muito bom assim. Que a sensualidade é uma frequência, né? Tem a sexualidade e tem a sensualidade. Imagina a sexualidade como sendo um campo, né, gerador de energia, de frequências, que vão ficar em torno dele, né, dela, da sexualidade, e gera então a sensualidade, que é a resultante da frequência da sexualidade. Então, o que o espírito precisa fazer? Ele precisa de harmonizar essa sensualidade. Porque ele tem que ter moral, né? Aí que entra a moral nesse campo. Então, se eu sou um ser que me respeito, que cuido de mim, eu sei que uma sensualidade não administrada bem pode me levar a encontros perigosíssimos. E o André Luiz diz que esses encontros que nós realizamos sem o mínimo de responsabilidade, né? E o Dr. Bezerra também fala sobre isso, geram laços que eu vou ter que desatar esses laços. Não dá para cortar, não. Então, qualquer um dessas manifestações da sensualidade mal dirigida pode me dar um problema muito sério. A dona Laura, lá no livro Nosso Lar, ela diz que existe a reta vertical da mulher e a horizontal do homem, que o vértice delas é o lar, é onde as almas se encontram e se afinam. Então é ali que a coisa acontece, com a responsabilidade. Então tudo isso tem que ter a responsabilidade junto, porque senão não compensam frequências. Então o ser sensual, ele é aquele que não compensa, ele está sempre em busca de compensação, porque ele não encontra essa compensação. Agora, o ser com a sensualidade dele equilibrada no vértice do encontro das pessoas, aí ele tem a sensualidade dele totalmente compensada e ele vive numa vida em paz. Mas tem pessoas que acham que isso não existe, que isso aí é conversa, né? E aí vão fazendo, chega lá no mundo espiritual, ele tem um monte de laços. E ele vai ter que desatar esses laços. E cadê o povo que ele precisa de encontrar para desatar? Não está lá. Aí vai depender de muitas encarnações, para esses encontros irem acontecendo, ele ir desatando esses laços. E se numa dessas ele reforçar o laço? Veja como é que é difícil. Mas é difícil porque nós insistimos em fazer o difícil. Nós não queremos conversar sobre isso. Porque é isso, você está querendo entrar no meu campo íntimo, no meu campo de atividades que me pertencem. Não, a gente não está entrando no teu campo. Tanto é que eu não falo o nome de quem faz isso, porque eu também não sei. Nem quero saber, né? Mas a gente está falando como um todo. Como uma informação da espiritualidade. Ao nos tornarmos espíritas, nós estamos nos
colocando ao entendimento do mundo espiritual, a entendermos o mundo espiritual. Concordam? Agora, se eu sou espírita, mas eu estou vivendo a vida da maneira que eu penso que é, pra vocês terem uma ideia, agora tem até espírita ateu, que nega a primeira questão, a questão de início do livro dos Espíritos, ele nega. Então, assim, o que se pode pensar? O que eu penso, e você poderia também fazer essa análise, é que nós temos que ser fiéis a Jesus e a Kardec, se é que nós nos denominamos espíritas. Porque fora isso, são estágios que nós estamos fazendo no movimento espírita, e que podemos ou não ser aprovados no estágio. Vida além da vida está na razão direta dos meus atos, das minhas atitudes, das minhas escolhas. E esse desencarne pode acontecer agora, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, mais. Mas ele vai fatalmente acontecer. E não podemos deixar para a última hora, temos que ir começando a pensar mais sobre isso. Se tivermos que mudar atitudes, né? Vamos mudar. Cuidado com os desejos. Desejo, ele quer que seja realizado naquele momento. E a vontade é diferente. A vontade é assim, você faz um planejamento. Por isso que Jesus falou em vontade, né? Seja feita a vontade de Deus. Porque a vontade é planejada, né? Toda planejada. E o desejo não. O desejo, ele é assim, aquela coisa meio intempestiva, obscura, sem uma análise do que vale naquele desejo, do que não vale. Sejamos inteligentes, né? Meus amigos, caros ouvintes aqui da Rádio Brasil Espírita e deste programa Vida Além da Vida, vamos ser inteligentes, vamos procurar aquilo que de fato nos crie condições de soberania espiritual. Eu tenho que ser um soberano socialmente, tenho que ser um soberano da minha família, tenho que ser um soberano na minha atividade profissional, mas esse soberano é o soberano da ética e da moral, e da estética, que é o resultado de tudo isso. Aí, provavelmente, o meu retorno vai ser muito tranquilo. Muito tranquilo. Sabe, eu vou deixar o corpo físico e vou, com muita tranquilidade, com muita paz, permanecer nas minhas atividades, agora acrescentando mais. Porque se as minhas imagens, que vão ficar mais acentuadas, forem imagens positivas, imagina como aquilo vai me alimentar mais positivamente. Se as minhas frequências forem boas, as frequências que eu vou encontrar serão melhores. E aí, eis que eu estou num campo diferente, novo, além da vida, do que se vive aqui. Mas tudo depende de cada um de nós, tudo depende das nossas opções por aquilo que a espiritualidade nos passa. Meus amigos, minhas amigas, que prazer enorme estar aqui com vocês, estudando todas essas questões tão importantes, né, para as nossas vidas, que nós possamos utilizá-las com sabedoria, com equilíbrio, sabe, tendo sempre por base o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a religião cósmica, se é que a gente pode chamar isso de religião, mas é o encontro com Deus, né? O Evangelho de Jesus me ensina a fazer esse encontro, fazer essa apropriação de mim por mim mesmo. E, junto a isso, o meu encontro com meu Pai, que nós precisamos fazer, que você precisa fazer. Muita paz para você, muito agradecido. E vamos continuando, né? Na próxima semana, na terça-feira, né? Entre 11 e meio-dia, nós temos esse encontro marcado aqui na Rádio Brasil Espírita. Então, que o Mestre Jesus possa aí ajudar você, teu lar, os teus familiares, né?
Está chegando aí o nosso Natal, que a gente possa ter um Natal, essa semana já é o Natal, né? Que a gente possa ter um Natal de paz, de tranquilidade, mas acima de tudo, de compromisso firmado com o Senhor Jesus. Tchau, muita paz para todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Você escutou pela Rádio Brasil Espírita Vida Além da Vida.